Michael Jackson não era só o rei do pop. Durante muito tempo, ele foi a pessoa mais famosa do mundo. Tudo que ele fazia virava notícia. Cada passo, cada fala e cada decisão eram acompanhados por milhões de pessoas. E até uma lenda como Michael Jackson tinha inimigos. Artistas que brigaram com ele, bandas que fizeram piadas às custas dele e pessoas próximas que acabaram traindo a sua confiança. Eu não tô falando de desentendimentos bobos. Foram rivalidades de verdade, traições marcantes e conflitos que, em alguns casos, duraram anos. Algumas dessas brigas começaram por causa de entrevistas, outras nasceram por ego, dinheiro ou discussões que nunca chegaram ao fim. Teve gente que criticou o Michael em público, outros aproveitaram momentos difíceis da vida dele pra atacá-lo. Eu sou o Lucas Cinti. Se você gosta de histórias reais e rivalidades pouco conhecidas dos bastidores da música, se inscreve no canal e já deixa o like pra ajudar. Hype o vídeo, compartilha, vira membro se puder, ajuda bastante o canal. E é isso, bora pro vídeo. Michael Jackson já estava acostumado a ser tratado como uma lenda. Fãs desmaiavam nos shows, artistas do mundo inteiro sonhavam em trabalhar com ele. Quase ninguém tinha coragem de falar mal do rei do pop em público, porque qualquer crítica virava notícia e deixava os fãs revoltados. Mas aí apareceu o Oasis. A banda britânica que explodiu nos anos 90 era comandada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher. Eles não ficaram famosos só pelas músicas, mas também pela língua afiada e pelas polêmicas. Os irmãos Gallagher adoravam provocar outros artistas e viviam dizendo quem fazia música de verdade e quem não fazia. Enquanto todo mundo evitava criar confusão com Michael Jackson, eles faziam exatamente o contrário. Com o tempo, Michael acabou virando um dos principais alvos de crítica do Oasis. No auge do Oasis, Noel Gallagher deu uma entrevista e disparou contra Michael Jackson. Ele falou: Michael Jackson nem é um cantor de verdade, ele é um dançarino. Um bom dançarino, só isso. E não parou por aí. Os irmãos Gallagher continuaram fazendo piadas sobre a voz de Michael, sua aparência, suas cirurgias plásticas e até sobre os fãs dele. Sempre que podiam, arrumavam um jeito de provocar o rei do pop. A maioria dos artistas responderia às críticas em entrevistas, mas Michael Jackson não fazia isso. Ele preferia ficar em silêncio e responder com suas atitudes, sem criar brigas em público. Segundo alguns relatos, no começo dos anos 2000, a MTV estava preparando um grande evento para homenagear Michael. O Oasis era uma das bandas que estava para participar do evento, mas a equipe de Michael Jackson teria avisado que, se o Oasis estivesse no evento, Michael não iria. E como o Michael era a principal atração da noite, a MTV escolheu ficar com ele. Pouco tempo depois, o convite do Oasis foi cancelado. Não teve discussão, nem entrevistas, nem polêmica. Michael não respondeu com palavras. Apenas tomou uma decisão que falou por si só. Um executivo da indústria musical resumiu tudo com uma frase: você não usou a Michael Jackson em público e espera ser bem-vindo ao mundo dele. Isso mostrava o tamanho da influência que ele tinha. Michael Jackson quase nunca respondia às provocações em entrevistas, mas o seu nome tinha tanto peso que muita gente pensava duas vezes antes de bater de frente com ele. Quando falam das maiores rivalidades da música, muita gente lembra do Big, o Tupac, ou dos irmãos Gallagher, do Oasis. Mas no mundo do pop, nenhuma rivalidade foi tão intensa quanto Michael Jackson e Prince. Pro público, eles eram só dois artistas geniais e cheios de personalidade, só que longe das câmeras, existia uma disputa silenciosa pra ver quem era o maior nome da música. Tudo começou nos anos 80. Michael tinha acabado de lançar Thriller, o álbum mais vendido da história, enquanto Prince fazia um sucesso absurdo com Purple Rain. A imprensa vivia colocando os dois um contra o outro. Os dois tinham um jeito misterioso, davam poucas entrevistas e pareciam viver num mundo só deles. Michael não gostava dessas comparações e Prince também não aceitava a ideia de ficar atrás de ninguém. Enquanto Michael Jackson apostava em clipes gigantes, danças marcantes, Prince, ele buscava mais liberdade para criar, misturava vários estilos, fazia shows que ninguém sabia o que esperar. Cada álbum lançado, cada apresentação e cada prêmio que um deles ganhava parecia uma resposta ao outro. Mesmo sem ficarem trocando provocações em público, a mídia e a indústria da música criaram essa disputa, como se só existisse espaço para um deles no topo do pop dos anos 80. A tensão entre os dois ficou ainda maior por causa de uma música. A equipe de Michael Jackson queria criar algo que entrasse pra história, juntar os dois maiores nomes do pop em um dueto. A música era Bad, e a ideia era que Michael e Prince dividissem os versos e até aparecessem juntos no videoclipe. Pra muito,
Isso seria uma parceria lendária. Mas Prince recusou. E a forma como ele fez isso ficou marcada. Segundo relatos, ele brincou com a letra na frente de Michael, principalmente por causa do verso Your butt is mine, sua bunda é minha. O Prince ele perguntou, quem que vai cantar isso pra quem? Porque você não vai cantar isso pra mim. E eu com certeza não vou cantar isso pra você. A resposta mostrou a personalidade forte de Prince e deixou claro que ele não queria ser visto como alguém seguindo os passos de Michael. A partir dali, a rivalidade deixou de ser só uma história criada pela imprensa. Ela realmente existia. Michael achava Prince arrogante e difícil de prever, enquanto Prince via Michael como muito planejado, preso a uma imagem perfeita, pouco natural. Quando os dois apareciam no mesmo evento, o clima era sempre estranho e distante. Nenhum deles tentava esconder que tinha uma disputa acontecendo. Cada novo álbum, turnê ou conquista de um deles virava um motivo de comparação com o outro. Um dos momentos mais famosos dessa rivalidade aconteceu durante o show do James Brown. Primeiro, Michael Jackson foi chamado ao palco e fez uma apresentação rápida, mostrando os passos de dança e levando a plateia ao delírio. Pouco depois, James Brown chamou Prince e foi aí que a situação ficou mais interessante. Prince entrou com toda aquela energia, tirou a camisa, começou a improvisar, quase derrubou um poste cenográfico do palco. Outro dia, Prince apareceu do nada na casa do Michael e desafiou o cara para uma partida de ping-pong. Quando o Michael pegou a raquete, Prince mandou a bola com tanta força que ela passou direto por ele e bateu na parede. Michael Jackson nem tentou rebater, só ficou olhando, sem entender o que tinha acontecido, depois contou para um amigo. Aquele cara não bate muito bem da cabeça. Mesmo com toda a rivalidade, Michael Jackson reconhecia que Prince era um artista fora do comum. O problema, na visão dele, era a personalidade do cantor. Michael achava Prince impulsivo, provocador e com um ego enorme. Em conversas com amigos, ele falava que o Prince era uma das pessoas mais estranhas que ele já conheceu. Até brincava que, se deixassem, Prince colocaria um solo de guitarra até no hino nacional. Já Prince também não poupava as críticas. Ele dizia que não queria seguir fórmulas, nem fazer música pra agradar todo mundo. No fim, apesar do respeito pelo talento um do outro, eles nunca fizeram as pazes, nunca gravaram uma música juntos, e depois da reunião sobre Bad, nunca mais tiveram uma conversa realmente importante. Michael Jackson acreditava que a música tinha o poder de curar, unir pessoas e ajudar a enfrentar momentos difíceis. Para ele, uma canção podia levar uma mensagem de esperança, quebrar barreiras, conectar pessoas no mundo inteiro, mas nem todos os artistas viam a música dessa maneira. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, surgiu uma nova força no hip hop, o Public Enemy, liderado por Chuck D. O grupo não fazia só músicas para divertir o público. Suas letras eram fortes, com mensagens sobre política e problemas sociais, falando sobre racismo, violência policial, desigualdade. Para o Public Enemy, o rap era mais do que só entretenimento. Era uma forma de protestar, informar e dar voz às pessoas que muitas vezes eram ignoradas. Só que, ao defender essa ideia, o grupo também começou a criticar artistas que, na visão deles, tinham grande influência, mas não usavam essa força para falar sobre esses problemas. E um dos artistas que acabou entrando nessa discussão foi justamente Michael Jackson. Embora Chuck D não falasse o nome de Michael Jackson nas músicas do Public Enemy, muita gente achava que as críticas dele também eram para as grandes estrelas do pop. Em entrevistas, Chuck dizia que alguns artistas tinham milhões de fãs e muita influência, mas quase nunca usava essa força para falar sobre racismo e problemas sociais. Eles também criticavam celebridades que faziam acordos com grandes empresas e que pareciam estar longe da realidade da população negra. Naquela época, Michael Jackson era o maior artista do mundo. Milhões de pessoas acompanhavam tudo o que ele fazia. Justamente por isso, suas atitudes eram analisadas o tempo todo. Para Chuck D, quem tinha um alcance tão grande também tinha a responsabilidade de levantar a voz contra as injustiças. Ele resumiu essa ideia com uma frase que ficou famosa: se você não fala sobre o sofrimento da população negra, então faz parte do problema. Michael nunca respondeu às críticas em público. Esse nunca foi o jeito dele. Enquanto muitos artistas brigavam pela imprensa e trocavam provocações, Michael Jackson preferia ficar em silêncio e deixavam suas atitudes falarem. Segundo pessoas próximas, os comentários do Chuck D do Public Enemy realmente o incomodaram, principalmente porque Michael acreditava que estava de verdade ajudando pessoas e lutando contra injustiças. Fora dos palcos, ele apoiava várias causas sociais, doava milhões de dólares para instituições de caridade e também usava a música para passar mensagens importantes. Isso pode ser visto em canções como Black White, They Don't Care About Us. A maior diferença entre os dois não era o objetivo, mas a forma de passar a mensagem. O Public Enemy acreditava que era preciso usar raiva, confronto e a denúncia para acordar a sociedade. Já Michael Jackson achava que a mudança acontecia por meio da união.
Segundo relatos, ele chegou a dizer a um amigo: "Eu não quero dividir as pessoas, quero curá-las." Michael também teria criticado o jeito mais agressivo do grupo, dizendo que as músicas do Public Enemy eram um barulho cheio de raiva. Ele acreditava que esse tipo de abordagem podia fazer as pessoas ignorarem a mensagem que eles queriam passar. No mundo de Michael Jackson, o amor e a união eram as melhores formas de mudar o mundo. Ele acreditava que a música deveria aproximar as pessoas, levar esperança e mostrar que sempre existe um jeito de superar os problemas. Já Chuck D e o Public Enemy pensavam diferente. Para eles, só passar uma mensagem positiva não bastava. Era preciso denunciar as injustiças, enfrentar o sistema e pressionar a sociedade a mudar. Para Michael, ficar em silêncio não era ser indiferente, era só outro jeito de lutar. No fim, essa diferença de pensamento nunca foi totalmente resolvida. No começo dos anos 90, a música começou a mudar muito rápido. As batidas, cheias de sintetizadores, as roupas chamativas e as coreografias perfeitas dos anos 80 estavam saindo de moda. No lugar disso, apareceram jeans rasgados, camisas de flanela, guitarras com muita distorção e um som que parecia um soco. Esse movimento ficou conhecido como grunge. No meio dessa mudança tava o Nirvana. A banda virou a voz de uma geração que já não aguentava mais tanto glamour e tanta perfeição. Kurt Cobain não queria ser só mais um astro do rock. Ele queria mostrar que sua música podia ser verdadeira, sem parecer algo feito só pra vender. Na visão de Kurt, a indústria musical estava transformando artistas em produtos. Ele acreditava que muita gente se preocupava mais com a imagem do que com a música de verdade. Para ele, Michael Jackson era um dos maiores símbolos desse tipo de superstar que dominava a indústria naquela época. Kurt Cobain costumava dizer que boa parte da música pop era plástica. Ele nunca escondeu que não gostava de artistas que, na opinião dele, colocavam a fama e o dinheiro acima da autenticidade. Para Kurt, a música precisava transmitir sentimentos reais, sem depender de grandes produções ou campanhas de marketing. Ele nunca lançou uma música atacando Michael Jackson diretamente, mas em entrevistas e comentários, deixava claro que não gostava do jeito como a indústria transformava artistas em superestrelas. Kurt também fazia piadas e usava o sarcasmo quando perguntavam sobre alguns dos maiores nomes da música pop. Além disso, ele costumava criticar artistas conhecidos pelos shows gigantes. Mesmo sem citar nomes na maior parte das vezes, muita gente acreditava que as críticas dele eram de certa forma direcionadas a Michael Jackson, que representava o auge do pop e do entretenimento naquela época. Segundo relatos, Michael Jackson ouviu Smell Like Teen Spirit durante um ensaio e teria perguntado: "Isso é pra ser música? Cadê a melodia?" Essa história ficou famosa entre os fãs, mas nunca foi confirmada pelo próprio Michael. Mesmo assim, o comentário combina com a diferença entre os dois estilos. Michael dava muito valor a melodias marcantes, arranjos bem feitos e apresentações impecáveis. Já o som do Nirvana era pesado, cheio de distorção, feito para soar cru, intenso e imperfeito. Para Michael Jackson, era difícil entender por que tantos jovens se identificavam com aquele tipo de música. A visão dele sempre estava ligada à harmonia, à técnica e cuidar a cada detalhe. Cada batida, cada respiração, cada passo de dança, cada momento em seus shows eram ensaiados várias vezes. Michael acreditava que um grande espetáculo só existia quando tudo era feito com o máximo de dedicação e excelência. O Nirvana seguiu o caminho totalmente contrário. Kurt Cobain fazia questão de mostrar que sua música não precisava ser perfeita. Em vez de gravar tudo sem erros, ele preferia manter a emoção no momento, mesmo que cantasse fora do tom ou deixasse o som mais cru e cheio de distorção. Para ele, essas imperfeições deixavam a música mais verdadeira. Enquanto Michael Jackson passava horas aperfeiçoando cada detalhe de uma música ou de um show, o Nirvana acreditava que o sentimento vinha em primeiro lugar. A emoção importava mais do que a perfeição técnica. Pela primeira vez em muitos anos, Michael já não era a maior referência para boa parte dos jovens. Agora quem ocupava esse espaço era o Nirvana, com uma proposta completamente diferente. As músicas do Nirvana falavam sobre confusão, tristeza, revolta e dos problemas de uma geração que não se enxergava naquele mundo glamouroso do pop. Segundo pessoas próximas a Michael Jackson, ele teria comentado a um amigo: "A música deveria levantar as pessoas, não afundá-las." Essa frase nunca foi confirmada por ele, mas combina com a mensagem que aparecia em suas músicas. Para Michael, a música tinha o poder de inspirar, unir as pessoas e dar esperança, mesmo quando falava sobre assuntos difíceis. Para os fãs do Nirvana, músicas cheias de tristeza, angústia e revolta também ajudavam, porque faziam muitos jovens entenderem que não estavam sozinhos. Mesmo que Michael não entendesse esse novo movimento, ele nunca criticou o Nirvana publicamente.
Se tinha uma coisa que Michael Jackson não gostava, era ser desrespeitado em público. Ele quase nunca respondia às críticas ou entrava em discussões, mas também não esquecia quando alguém passava dos limites. E no caso do Guns N' Roses, o problema não aconteceu em uma conversa escondida ou nos bastidores. Aconteceu no palco, na frente de milhares de pessoas. No começo, parecia que o rei do pop e uma das maiores bandas de rock da história nunca teriam motivos para se desentender. Afinal, os dois estavam em mundos completamente diferentes. Michael representava o pop, a dança e os grandes shows, enquanto Guns N' Roses trazia o peso do rock, a rebeldia, a atitude. Mas existia uma conexão entre esses dois universos. Slash, o famoso guitarrista do Guns N' Roses. Slash era um grande admirador de Michael Jackson. Michael também admirava Slash, principalmente seu estilo único de tocar guitarra, sua presença no palco. Essa admiração entre os dois acabou criando uma parceria inesperada em músicas como Black and White, Give It To Me, que fizeram muito sucesso. A colaboração entre Michael Jackson e Slash mostrou que artistas de estilos completamente diferentes poderiam se juntar e criar algo incrível. Mas essa aproximação acabou criando um problema. Axl Rose não gostou nada da parceria entre Slash e Michael Jackson. Segundo relatos da época, o vocalista do Guns N' Roses achava que aquela colaboração não combinava com a imagem da banda e teria visto a atitude de Slash como uma espécie de quebra daquilo que o grupo representava. Para Axl, Guns N' Roses era sobre rebeldia, atitude, polêmica e o lado mais selvagem do rock. Já Michael Jackson representava o sucesso mundial, os grandes shows, o universo pop. Na cabeça dele, ver Slash tocando ao lado do rei do pop era uma mistura de estilos que não fazia sentido. Axl não ficou só nos bastidores reclamando, ele decidiu mostrar sua opinião publicamente também. Durante o show do Guns N' Roses, no começo dos anos 90, o cantor resolveu sair do roteiro e fez uma paródia dos movimentos mais famosos do Michael. No palco, ele imitou o jeito de andar do cantor, repetiu alguns de seus gestos mais conhecidos, exagerou nos trejeitos para arrancar risadas do público. As imagens daquele momento chegaram até Michael Jackson. Mesmo com a provocação, ele não processou a banda, não respondeu publicamente e nem saiu dando entrevistas atacando Axl Rose. Esse nunca foi o jeito de Michael Jackson. Só que, segundo pessoas da indústria musical, a atitude de Axl fez Michael repensar algumas possíveis parcerias futuras com Slash. De acordo com os relatos da época, existiam planos para os dois voltarem a tocar juntos em novos eventos, mas essas ideias acabaram sendo deixadas de lado. Um executivo chegou a dizer que havia a possibilidade de reunir Michael Jackson e Slash de novo em uma grande premiação, mas o projeto acabou não acontecendo. Nos bastidores, Michael Jackson teria ficado incomodado com toda a situação e, segundo relatos, ele comentou com seu empresário: "Não quero nada que tenha esse tipo de energia, é tóxico." Para ele, a música deveria ser um espaço de união e criatividade, não de brigas e disputas entre artistas. O que mais incomodava Michael Jackson naquela situação era a contradição de tudo aquilo. Axl Rose tinha mostrado respeito e admiração por Michael Jackson em outros momentos, reconhecendo sua importância e o impacto que ele teve na música mundial. Mas tudo mudou quando Slash decidiu trabalhar ao lado do rei do pop. No final, Michael Jackson e Slash continuaram mantendo respeito e admiração um pelo outro, mas a aproximação entre Michael e o Guns N' Roses nunca aconteceu. Michael Jackson nunca odiou os Beatles. Pelo contrário, a banda foi uma das maiores inspirações da vida dele. Desde jovem, Michael estudava as músicas do grupo, observava as melodias, as harmonias e entendia como eles conseguiram mudar a história da música para sempre. Para ele, os Beatles eram uma lenda e Paul McCartney era alguém que ele admirava muito. Quase um professor que poderia ensinar bastante para ele sobre criatividade e como sobreviver na indústria musical. Michael enxergava Paul McCartney como um exemplo de artista que conseguiu criar um legado que continuaria vivo por várias gerações. Mas essa grande admiração acabou dando início a uma das maiores brigas da história da música. O que começou como uma amizade cheia de respeito e parceria, acabou se transformando em uma situação complicada e muito comentada pelos fãs. No começo dos anos 80, Michael Jackson e Paul McCartney eram grandes amigos. Eles conversavam sobre música, composição e os bastidores da indústria. Os dois até chegaram a trabalhar juntos em músicas como Girls Mine, Say Say Say, além de passarem bastante tempo juntos em gravações de clipes e encontros pessoais. Durante uma conversa sobre negócios,
Paul McCartney deu um conselho para Michael Jackson. Ter os direitos das próprias músicas era uma das coisas mais importantes que um artista poderia fazer. Para Paul, isso significava proteger seu trabalho e garantir que ninguém tirasse o controle das suas próprias criações. Naquele momento, parecia só uma conversa entre dois amigos e artistas falando sobre o mercado da música. Mas alguns anos depois, aquela conversa ganhou outro significado. Em 1985, Michael Jackson chocou o mundo ao comprar o catálogo da ATV Music por cerca de 47,5 milhões de dólares. Dentro desse catálogo estavam as músicas dos Beatles. De repente, Paul McCartney viu muitas das músicas que ele ajudou a criar nas mãos de outra pessoa. E o que tornou tudo ainda mais complicado foi que esse alguém não era um empresário qualquer, mas sim Michael Jackson, um amigo próximo que ele admirava e com quem ele já havia trabalhado. Para Michael Jackson, a compra era uma grande oportunidade de negócios, mas para Paul, aquilo acabou sendo uma grande decepção. Essa compra mudou completamente a relação entre os dois e transformou uma amizade cheia de respeito em uma das maiores polêmicas da história da música. Segundo alguns relatos, Paul McCartney tentou resolver a situação de várias formas. Ele teria procurado Michael Jackson algumas vezes, teria enviado cartas, feito ligações, tentando negociar a compra dos direitos das músicas. Para Paul não era só uma questão de dinheiro, aquelas músicas faziam parte da sua história, da sua carreira e de todo o legado que ele tinha construído. Paul McCartney esperava que Michael entendesse o seu lado e que aceitasse vender o catálogo. Mas Michael decidiu continuar com o direito das músicas. A resposta de Michael foi simples, ele disse: são só negócios. Mesmo assim, depois disso tudo, Michael Jackson ainda dizia publicamente que respeitava muito os Beatles e admirava o trabalho da banda. Só que nos bastidores, a amizade entre os dois começou a desaparecer. Paul McCartney começou a falar sobre a decepção em entrevistas, a parceria que parecia tão forte chegou ao fim. Michael Jackson e Paul McCartney nunca mais gravaram juntos, nunca voltaram a ter a mesma proximidade e seguiram caminhos diferentes até o fim. Para muitas pessoas, a briga entre Michael Jackson e Paul McCartney parecia ser só uma disputa por dinheiro e direitos musicais. Afinal, o catálogo dos Beatles valia uma fortuna e era considerado um dos maiores tesouros da música. Mas pessoas próximas a Michael contavam uma versão diferente. Segundo elas, depois da compra do catálogo, Paul McCartney deixou de vê-lo como um amigo e passou a enxergá-lo apenas como alguém que estava atrapalhando seus interesses. Alguns amigos também diziam que Michael acreditava que existia uma questão racial por trás das críticas que ele recebeu. Na visão dele, o problema não era só o negócio dos direitos das músicas, mas também o fato de um artista negro ter conseguido comprar um dos catálogos mais importantes e valiosos do rock. Mesmo que essa visão não explique completamente tudo o que aconteceu, uma coisa é certa: essa compra mudou para sempre a relação entre Michael Jackson e Paul McCartney. Michael manteve os direitos do catálogo até o fim da vida. Anos depois, aumentou ainda mais o valor desse investimento ao fazer parceria com a Sony, tornando o acervo ainda mais importante no mercado musical. Enquanto isso, Paul McCartney passou décadas tentando recuperar os direitos de músicas que ele ajudou a criar ao lado de John Lennon. Michael Jackson nunca deixou de respeitar Paul McCartney como artista. E o que mais teria machucado Michael não era a disputa pelos direitos das músicas, mas a sensação de que uma amizade verdadeira tinha acabado quando dinheiro e interesses de negócios entraram no meio.